Boa noite, eu sou Pedro Leornes e é com muito prazer que eu vou estar fazendo as conexões nesses 3 dias de atrações de evento. E nada melhor do que começar com música para preparar o clima desta noite com vocês, Rafa Brandão. Muito boa noite, o meu nome é Rafael Brandão, ou simplesmente Rafa Brandão. Eu nasci em Belo Horizonte, mas vivi a maior parte da minha vida no Rio de Janeiro. E há 18 anos eu vivo aqui na Europa, estive primeiro 9 anos em Lisboa, Portugal, e moro há 9 anos aqui em Hamburg, no norte da Alemanha. Foi com muito prazer que eu recebi esse convite para estar aqui hoje com vocês, para participar, para fazer a abertura, né? De um evento com um nome tão sugestivo, tão abrangente nos dias de hoje. Conexões para uma vida em harmonia. Nada mais necessário e pontual no mundo e no momento que nós estamos vivendo do que um debate, do que palestras com esse conteúdo, né? Reunindo pessoas da área de holística, terapeutas, físicos, etc. Eu queria agradecer a todos, desejar sucesso e fazer um agradecimento especial a 2 amigos queridos, a Raquel de Sá e ao Paulo Cavalcante, que também estão presentes organizando o evento, que além de amigos, eu tenho um grande respeito e amizade, também tenho muito carinho e admiração. A primeira canção que eu vou tocar é uma canção minha, que faz parte do meu primeiro CD lançado aqui na Alemanha. Chama-se Solo, e foi lançado em 2018, mas ele também está disponível em todas as plataformas de streaming, plataformas digitais, tais como Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Music, etc. A canção se chama Um ao Outro. Vamos lá. So, 2. O que combinamos foi de olhar nos olhos um do outro toda vez que o mundo nos desafiar. As nossas escolhas, os nossos saltos, às vezes no vazio, às vezes no escuro, do jeito que dá. Só assim é viver, errar, aprender, ganhar e perder. Por um sorriso no rosto, vale a pena querer. Vem comigo, meu amor, vem renovar essa fé e acreditar no tempo que sonhamos juntos, nós dois. Vem amar sem dor, colher o que plantamos e apostar na sorte de termos um ao outro. Pra amar, pra amar, pra amar, pra amar, pra amar, pra amar, O que combinamos foi olhar nos olhos um do outro toda vez que o mundo nos desafiar. As nossas escolhas, os nossos saltos, às vezes no vazio, às vezes no escuro, do jeito que dá. Só assim é viver, errar e aprender, ganhar e perder. Por um sorriso no rosto, vale a pena querer. Vem comigo, meu amor, vem renovar sua fé e acreditar no tempo que sonhamos juntos, nós dois. Vem amar sem dor, colher o que plantamos e apostar na sorte de termos um ao outro. Pra quê? Pra amar, pra amar, pra amar, pra amar, pra amar, pra amar.
Há um tempo que sonhamos juntos, só nós dois. Vem amar sem dor, colher o que plantamos e apostar na sorte de ter um ao outro. É pra quê? Pra amar, pra amar, pra amar. Temos um ao outro, temos um ao outro pra amar. Temos um ao outro, temos um ao outro, temos um ao outro, temos um ao outro. Agora vamos ouvir a palavra da pessoa idealizadora deste evento para dar as boas-vindas a todos vocês. Passo a palavra agora à nossa anfitriã, Raquel Machado Lopes Sabrito. Raquel, a palavra é sua. Queridas companheiras, queridos companheiros desta caminhada, minha gratidão a vocês que estão participando deste evento, que foi criado e organizado com muito amor. Como mestre Reiki, dando atendimento às pessoas, eu pude perceber a profundidade do mal-estar, do medo, da tristeza que está envolvendo toda a humanidade. Então, eu procurei criar este programa, Conexões para uma Vida em Harmonia, trazendo companheiros e companheiras que possam ajudar a todos vocês a darem este salto quântico. Nós estamos numa fase de transmutação. Na escalada da evolução, nós evoluímos em muitos setores. A nossa comunicação hoje é fantástica. Nós estamos nos comunicando, ao mesmo tempo, com pessoas de diversos lugares. Mas, em matéria emocional, o homem perdeu, se distorciou da essência da vida, que é o amor. O amor a Deus, o amor à família, o amor ao próximo. E a nossa proposta, minhas amigas, meus amigos, é fortalecer o homem nas suas potencialidades e oferecer a ele uma condição de vida, de saúde, de paz e de alegria. Então, essa é a nossa proposta, que se dirige às pessoas com muito amor. Eu quero, com essa proposta, homenagear uma pessoa muito importante da minha vida, que foi o meu querido Léo Sabrito, com quem eu planifiquei a minha vida, vivenciando um grande amor e ajudando as pessoas através da energia do Reiki. Então, eu quero que vocês possam ficar realmente nessa proposta da mudança. Mudem, porque o homem tem uma capacidade tremenda, mas é preciso que a gente caminhe olhando não só numa direção, mas em todas as direções, principalmente para o alto, onde tem o nosso Criador e o nosso Pai. Johnny DeCarli é referência quando se trata no tratamento em Reiki. Escritor de dezenas de livros, inclusive divulgados na Europa. É presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão do Reiki e trocou algumas ideias com a mestre Sansei Raquel Machado Lopes Sabrito. É com vocês, Raquel e Johnny DeCarli. Meu querido mestre, é uma emoção muito grande estar diante de você. E eu vou começar logo com um grande ensinamento seu. No seu livro, Reiki, como filosofia de vida, você coloca uma frase que ficou como um dos grandes ensinamentos seus para a minha vida. Amigos, não tem palavra. E eu não tenho palavra que possa mostrar e exprimir a minha alegria, a minha emoção de estar diante de você
esse mestre que me ensinou não só o reiki, mas esse ser humano que me ensinou muito a postura de se viver como um grande ser humano. E a nossa proposta deste programa, querido, que se chama As Conexões para se viver uma vida em harmonia, eu gostaria que você, com a sua sabedoria, com a sua grande experiência de vida, você pudesse mostrar qual é a sua receita, o que você pode acrescentar para esse povo que está precisando de um suporte para fazer uma caminhada de crescimento e de evolução. Boa noite a todos. Queria registrar que eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de maio do ano de 2021 e vocês estarão me escutando, me assistindo entre os dias 14 e 16 do próximo mês, o mês de junho. Eu quero parabenizar, cumprimentar a Raquel e as pessoas que estão coordenando, que idealizaram esse evento, que é Conexões para uma Vida em Harmonia, e quero cumprimentar as pessoas que aceitaram participar do evento. Certamente sairão diferentes, sairão enriquecidas. E eu começo aqui contando para vocês a minha historinha pessoal com a Raquel e com o Léo Sabrito, o marido dela. Tudo aconteceu no mês de julho do ano de 2001. Eu estive em Fortaleza, fui convidado para ministrar um curso por uma senhora que já faleceu, isso vai fazer 20 anos, e promovemos um evento que foi uma palestra aberta, onde participaram em torno de 180, 200 pessoas e vieram a esse evento, há 20 anos atrás, sobre o reiki. E eu coloquei alguma coisa, né, sobre a minha pesquisa, sobre a minha vida, sobre a minha busca, os livros que eu já havia escrito, que eu vinha escrevendo. E foi interessante que, ao final da palestra, eu fui procurado por um casal muito simpático. Foi a Raquel e o marido, o Léo, pediram para falar comigo e me disseram que eram reikianos há 5 anos, que usavam muito reiki, e que ela vinha pedindo a Deus, ao universo, que colocasse um mestre na vida dela para que ela viesse realizar o mestrado. Isso aconteceu. Nós conversamos sobre essa possibilidade, montamos um evento para um grupo pequeno de pessoas em Fortaleza. Acabei ficando mais de um mês em Fortaleza, é uma cidade que eu adoro, né? Adoro o povo, adoro o clima, as praias, a alimentação, me sinto muito bem nessa cidade. E foi interessante que logo num segundo encontro que eu tive com a Raquel, ela me apresentou o marido dela, o Coronel Léo, e ele estava na dúvida. E a Raquel me disse o seguinte, que ela iria participar do mestrado, mas que o marido, e o marido do lado, o marido estava na dúvida entre fazer ou não fazer o mestrado. Ele era nível 3A de reiki. E aí eu perguntei a ele o que é que ele estava esperando, qual era a dúvida que ele tinha. E ele me disse que ele havia orado e havia pedido um sinal a Deus, ao universo, que o universo mandasse um sinal para ele, que eu fosse o mestre adequado para conduzi-lo ao mestrado. Falei, bom, então vamos aguardar, né? E aí eu perguntei a ele, eu estava conhecendo o Léo naquele momento, qual era o trabalho dele, o que é que ele fazia. Ele me disse que tinha acabado de se reformar no Exército e que ele era um coronel, um oficial de cavalaria. E durante o período de 1978 até 1982, eu estudei agronomia, engenharia agronômica, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E eu morava numa república, onde um dos colegas era um tenente de cavalaria. E ele era apaixonado pelo exército, pela cavalaria,
E todos os dias, nós só tínhamos um banheiro, tínhamos que esperar. Ele acordava mais cedo, o militar, ele ia tomar banho e cantava o hino da cavalaria. E nós tínhamos que escutar aquele hino. E ele cantava com tanto amor, com tanto fervor, ele dizia: cavalaria, cavalaria, tu és na guerra nossa estrela guia. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu conheci o Léo 20 anos depois. Só que eu não esqueci o hino da cavalaria. Quando ele me disse que ele era um oficial de cavalaria, eu cantei o hino para ele. Cantei bem alto. Ele pediu um sinal ao universo, cavalaria. Ele ficou tão emocionado e me abraçou. Ele falou: como é que você sabe o hino? Você é um agrônomo. Eu falei: você não pediu um sinal? Está aí o sinal. E ele fez o mestrado e acabou que nos tornamos grandes amigos. Eu me lembro que ele gostava muito de futebol. E Raquel e Léo, eles iam ao Rio de Janeiro e a São Paulo, sempre buscando mais informações sobre o reiki. E eu me lembro que uma das vezes ele deixou a Raquel sozinha na sala e foi assistir um jogo de futebol. Não me lembro direito qual que era o time de futebol, né? Mas era uma paixão dele. Ele era um apaixonado pelo Exército Brasileiro, pela cavalaria, pela esposa dele, a Raquel, pelo reiki e pelo futebol. E eu tenho um carinho muito grande pelo casal e tenho excelentes lembranças e memória do Léo, né? Ele já era reikiano quando ele me conheceu e vai fazer agora, no dia 16 de julho, um mês depois do evento de vocês, 20 anos que a Raquel recebeu das minhas mãos e o marido dela, o Léo, o curso de mestrado. Só que ela já era reikiana, mestre de si mesma, com outro professor há 5 anos. Então, é uma reikiana antiga, experiente, com 25 anos de experiência. E foi interessante que nessa ocasião que eu conheci o casal, Rita e eu estávamos escrevendo um livro, que era o Reiki Sistema Tradicional Japonês, que são as técnicas originais, as técnicas de Reiki que eram utilizadas por Mikao Sui. E tudo muito complicado. E estive na Europa, estive na Alemanha, estive nos Estados Unidos, no Canadá, no Havaí, na Argentina, alguns países europeus, Portugal, Espanha, buscando informação. Mas nós não encontrávamos. E como o reiki é uma técnica oriunda, nascida no Japão, nós tomamos a decisão de ir ao Japão, e assim o fizemos no mês de janeiro do ano de 2002, praticamente menos de um ano depois da iniciação da Raquel e do Léo. Fomos ao Japão e fiquei um bom período, levei o meu computador e só saí do Japão quando o livro estava concluído. Tive a alegria de conhecer a última mestre de Reiki do Dr. Hayashi, foi o mestre de Havaio Takata, que foi a Sensei Shioko Yamaguchi. Rita e eu estivemos na casa dela. Tive a alegria de conhecer o Sensei Doi Hiroshi de Kyoto, ainda está vivo, a Sensei Yamaguchi já fez a transição, e ele é o único professor de Reiki que eu tive, que eu tenho, que é membro da organização fundada por Mikao Sui, a Uzui Reiki Ryoho Gakkai, e acabei trilhando, refazendo o meu mestrado com 2 mestres, que foi o Sensei Fuminori Aoki e o Noriko Ogawa. E chegando ao Brasil, eu trouxe muito acervo, muito material original sobre o reiki, tive que mandar traduzir, as traduções sempre muito caras, fizemos a tradução juramentada no consulado japonês no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo, e quando nós concluímos, nós idealizamos o curso de mestrado em reiki, que torna o mestre ocidental um sensei, é o reconhecimento no Japão, que é o Shimpiden do Gendai Reiki. E, para minha alegria, na nossa primeira turma, a primeira turma de mestres formados que receberam o título de sensei, o reconhecimento perante as escolas japonesas, eu tive o privilégio e a honra de receber a Raquel e o marido dela. Então, são 2 figuras muito históricas, tá? No Reiki, que fazem parte da história.
e que encaram com uma proposta de muito amor. Lamentavelmente, o nosso amigo Léo já fez a transição, mas com certeza está nos ouvindo. E a Raquel está dando continuidade a essa missão do casal, tá? Com o trabalho que ela desenvolve, e agora, mais uma vez, demonstrando nesse evento. Você pode colocar para nós qual passo que você acha que é mais importante, se é a pessoa trabalhar o seu emocional, se é fazer caridade, se ela procurar novos conhecimentos. Como é que você daria uma receita para atender a nossa proposta? E o que eu queria colocar para vocês é que a humanidade, está aí essa pandemia, nós estamos vivendo um processo de transição, tá? Não é à toa que tudo isso está acontecendo, tá? Eu não tenho dúvida que Deus está no comando de tudo. E apesar de todos os obstáculos, todas as dificuldades que essa pandemia está nos colocando e outras questões que todos nós temos, problemas de saúde, problemas de família, problemas de trabalho, a vida, tá? Ela é muito boa, tá? A vida é muito boa. A nossa vida é o nosso maior tesouro e é muito importante que nós façamos bom uso desse tempo precioso que Deus nos concedeu no planeta. É muito bom a gente poder passear. Eu adorava quando eu ia trabalhar em Fortaleza e outras cidades e acabava passeando, conhecendo, visitando. Isso é tudo muito bonito. Mas nós podemos nos divertir, mas nós não viemos ao mundo para isso. Podemos fazer isso. Nós viemos ao planeta para evoluir, para nos tornarmos seres humanos melhores. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, o Reiki não é uma técnica milenar. Mikao Sui subiu o Monte Kurama e ele meditou no mês de abril de 1922. O ano que vem, o ano de 2022, o Reiki vai estar completando 100 anos de existência. Mikao Sui, ele foi o descobridor. Então, o Reiki não é uma técnica tão antiga. E antes do Reiki, antes de Mikao Sui, nós sabemos que nós tivemos no planeta espíritos altamente evoluídos, verdadeiros mestres, como foi o mestre Jesus e outros mentores e mestres que nos apontaram um caminho de evolução. Então, existem vários caminhos que vão fazer com que nos tornemos seres humanos melhores, como a caridade, que você mesmo falou. Fora da caridade não há salvação. E o Reiki é apenas um desses caminhos que nos leva ao topo da montanha, ao mesmo Deus, à mesma evolução. Então, isso não quer dizer que todos os seres humanos tenham que buscar o Reiki, tenham que ser reikianos. As pessoas podem se tornar pessoas bondosas, iluminadas, evoluírem sem o Reiki. Só que o Reiki é uma técnica, é um método que foi enviado ao planeta há 100 anos atrás, pelas mãos de Mikao Sui no Japão, por ser um método extremamente simples, tá? Extremamente simples, de técnica terapêutica, de ciência, né? Como é a acupuntura, como é a homeopatia, como é a terapia floral. É também uma maneira de viver, é uma filosofia de vida pautada em cima dos 5 princípios filosóficos do Reiki, mas, ao contrário do que algumas pessoas pregam, né? No Japão, o Reiki não é só uma técnica científica, não é só uma filosofia de vida. O Reiki no Japão, para os japoneses, também é uma religião. Só que essa religião que eu estou falando aqui, não é essa religião que a gente está acostumado por aqui.
tá? De ir a um templo, algumas pessoas pagam até o dízimo, né? Eu também tenho a minha maneira de pagar o dízimo. Religião vem de religar e de reconexão com a fonte, com Deus. E Albert Einstein, que foi considerado por duas das maiores revistas científicas norte-americanas como a maior autoridade, a pessoa que mais contribuiu positivamente para a melhoria da qualidade de vida no século passado foi Albert Einstein. E Einstein dizia o seguinte, que a religião do futuro, Einstein veio a falecer em 1955, ou seja, a coisa de mais de 66 anos atrás. A religião do futuro será cósmica. E nós trabalhamos com energia primordial cósmica, que é o Reiki, sem dogmas de teologia. Quem disse isso foi Albert Einstein. Então, é possível que o ser humano se torne um ser humano melhor, tá? Mais conectado com a fonte, que ele evolua sem precisar frequentar templos, tá? Igrejas, templos, estabelecimentos, tá? Simplesmente se conectando com a energia primordial cósmica. Então, o Reiki, para os japoneses, é ciência, é religião e é filosofia. E é uma técnica extremamente simples, tá? Não só de trazer saúde física, porque ninguém pode ser feliz, tá? Com enxaqueca, com câncer, com uma doença degenerativa. Tá? Então, o Reiki, dentro desse contexto, é uma técnica terapêutica que vai trazer saúde. Tá? O objetivo de todos nós, quando você faz um concurso público, quando você se casa, quando você compra uma casa, é sermos felizes. Esse é o objetivo de todos nós. E o Reiki é um método que foi desenvolvido por Mikao Sui, que nos conduz à felicidade. O termo do, é muito conhecido no Japão. Kendo, ken quer dizer espada, do, caminho das espadas. Judô, karate-do, o caminho das mãos vazias. E no Japão, o Reiki ele é considerado um caminho também. Eles falam Reiki-do. Agora, todo caminho, ele te conduz a um objetivo, a um ponto. O caminho de Santiago de Compostela, que a minha esposa, ela fez esse caminho, saindo da França, indo até a Catedral de Santiago de Compostela, na Espanha. Ela caminhou quase 1.000 quilômetros no ano de 2018. Então, o caminho de Santiago nos leva à Catedral de Santiago. E o caminho do Reiki? Ele nos leva à felicidade. Então, esse é o objetivo do método Reiki. Fazer com que o reikiano se torne um ser humano mais feliz. E dentro desse contexto do método tem a parte terapêutica. E ninguém pode ser feliz com síndrome do pânico, com depressão, com enxaqueca, com prisão de ventre. Da mesma forma, o Reiki nos ensina a viver através dos 5 princípios do Reiki e faz de nós seres humanos melhores. Eu gostaria aqui só de lhe fazer uma pergunta, mais uma pergunta, a importância que você dá a essa complementação da mudança do ser humano através do Ho'oponopono. Durante a minha caminhada, tá, eu acabei ingressando. Eu me formei em engenharia agronômica. Isso há 39 anos atrás. Fui trabalhar no Ministério da Agricultura no Amazonas, fui delegado federal do Ministério da Agricultura, numa época que não existia o atual IBAMA, era o antigo IBDF, eu era o chefe do IBDF. Imagina a quantidade de problemas que eu tinha, né? Eu era um fiscal, eu era um engenheiro agrônomo.
Isso me tirou a qualidade de sono, eu tinha problemas digestivos, essa coisa toda. Só que nada acontece por acaso. Eu acabei atuando como engenheiro agrônomo no Amazonas, no estado do Amazonas. E eu tive contato com indígenas, com o povo indígena. E muitas vezes, no interior do Amazonas, as pessoas vinham a adoecer. E não existiam hospitais, não existiam estradas, tudo era por barco. Algumas cidades tinham uma pista, né, de pouso e decolagem, um pequeno aeroporto, mas o avião vinha uma vez por semana de Manaus. Resumindo, não existiam os médicos como a gente conhece aqui. E muitas vezes nós tínhamos que recorrer à medicina milenar do índio, dos pajés, e eles fazem uso com muita propriedade da fitoplantas, né? Fitoterapia, o poder terapêutico das ervas. E eu me interessei muito sobre a cura através das plantas. Eu me envolvi diretamente com os índios durante os 9 anos que eu estive na Amazônia. O poder terapêutico do guaraná em pó, da andiroba, da copaíba e de outros medicamentos naturais utilizados pelo povo indígena. Então, logo, eu voltei a viver na região sudeste, foi na cidade de Poços de Caldas, cidade do meu pai, onde eu conheci Rita. Eu acabei indo para a Inglaterra, motivado pela cura pelas plantas, participar de um curso de florais de Bach, terapia floral. Comecei no Brasil, com uma médica muito conceituada, que é a doutora Carmen Monari, e concluí os meus estudos na cidadezinha onde viveu o doutor Eduardo Bach. Então, o reiki ele não foi a primeira técnica terapêutica que apareceu na minha vida. Eu comecei trabalhando, primeiro, com a fitoterapia, depois a terapia de flores, os florais de Bach. Depois conheci uma técnica russa, a fotografia Kirlian. Eu me lembro de ter feito uma foto Kirlian da Raquel, a pontinha do dedo. E fui conhecendo outras técnicas. Chega o reiki para mim, conheci a cromoterapia e muita acupuntura, homeopatia. E o reiki aparece na minha vida. Só que o reiki aparece na minha vida de uma maneira totalmente diferente, ocupando o meu coração. Eu gerei um amor tão grande que eu digo que hoje a minha paixão é a minha família, são os meus amigos e o reiki. Eu sou extremamente focado ao reiki. Agora, a energia do reiki, sendo uma energia adensada no chakra do coração, toda energia de cura, obrigatoriamente, é uma energia de amor. O amor, ele não choca com nada. Eu percebi que o reiki poderia complementar, por isso que o reiki tocou o meu coração, poderia complementar o trabalho de um médico, de um veterinário, de um psicólogo, de um acupuntor, de um massoterapeuta. E eu percebi que o reiki era uma técnica complementar. Nós poderíamos utilizar o reiki isoladamente, como em complemento a qualquer outra técnica, convencional ou não. Isso me agradou profundamente. E eu continuei participando dos congressos, até que no ano de 2007, há 14 anos atrás, num congresso na Europa, eu tomo conhecimento da técnica do Ho'oponopono, uma técnica de origem havaiana, que pregava o perdão, pregava o reconhecimento que a gente acaba atraindo, né? As coisas que acontecem na nossa vida, o amor também e a força da gratidão. E isso me gerou um interesse muito grande sobre o Ho'oponopono. E eu comecei a fazer uso do Ho'oponopono na minha vida pessoal. Eu nunca ensinei o Ho'oponopono, mas eu convidei um professor europeu para ministrar cursos de Ho'oponopono no Brasil. Ele tinha muito mais experiência do que eu.
A minha experiência estava mais pautada no reiki. E numa outra oportunidade, no ano seguinte, eu voltei a um congresso no mesmo país, que foi a Espanha, e levei a minha filha mais velha, a Juliana De Carli. E na hora da palestra do Ho'oponopono, eu disse a ela que eu havia levado ela para estar com ela, para que ela passeasse, conhecesse a Espanha. Hoje ela mora em Portugal, ela dá aula, ela se tornou a primeira brasileira a escrever livros sobre o Ho'oponopono. Ela escreveu 4 livros sobre o Ho'oponopono. Os livros da Juliana estão publicados na Espanha, em Portugal. Só que ela nunca tinha escutado falar do Ho'oponopono. E eu pedi para ela que ela prestasse a atenção naquela palestra, porque era uma técnica que havia tocado o meu coração como o Reiki tocou. Só que eu, como pesquisador de Reiki, eu sigo escrevendo sobre o Reiki. Atualmente, eu estou escrevendo a minha 16ª obra sobre o Reiki. Já escrevi 15 livros. Com a graça de Deus, já vendemos mais de 1 milhão de livros de Reiki. Os livros estão publicados em diferentes países. E eu fiz um trabalho muito intenso com a minha esposa em Barcelona, onde eu conheci a obra daquele arquiteto catalão, Gaudí, que construiu a Sagrada Família, La Pedrera e tantas outras obras. E uma citação de Gaudí me tocou profundamente, quando Gaudí disse o seguinte, que dificilmente, quer dizer, não é impossível, tá? Dificilmente o ser humano conseguirá ser mestre em 2 artes. Ser um advogado, entendeu? Reconhecido internacionalmente e, ao mesmo tempo, um médico, porque a evolução é muito rápida, tem que estar sempre estudando. Então, a pessoa ela precisa focar a energia dela. Se você pega uma lente de aumento, a lente de aumento ela queima o papel porque ela concentra a energia num ponto. Se você tem 5 coisas para fazer, você tem que fazer isso. Fazer uma coisa por vez. Quem pregava isso era Albert Einstein. Então, eu decidi concentrar toda a minha energia na pesquisa do Reiki e em escrever livros sobre o Reiki. Mesmo porque eu gosto muito da ciência. E Isaac Newton, que viveu no planeta 300 anos atrás, ele dizia o seguinte, que em toda a área do conhecimento, aí entra o Reiki, a medicina, a química, o que você conhece é uma gota. O que você ignora não é que você não saiba, é um oceano. Então, sempre haverão coisas novas para que a gente pesquise, para que a gente aprenda. O conhecimento numa arte, ele é ilimitado. Então, eu descobri que eu tinha a minha vida toda para pesquisar, eu tinha que concentrar minha energia no Reiki. E o Ho'oponopono é uma das técnicas que tocou o meu coração. E eu levei a minha filha, pedi que ela se ligasse e estimulei ela para que ela escrevesse o primeiro livro de Ho'oponopono dela, que é o Ho'oponopono Universal, tá? Que ela se baseou no meu primeiro livro, que foi o Reiki Universal. Ela seguiu a mesma linha de raciocínio. Então, ela é a pessoa, eu posso colocar o Alberto e Raquel em contato com a Juliana, e a Juliana fazer uma palestra também nesse evento de vocês, Conexões para uma Vida em Harmonia. Hoje, dia 29 de maio, dá tempo para que eu converse com a minha filha e que ela participe também desse evento, tá? Falando sobre o Ho'oponopono, que é uma coisa extremamente positiva. Eu não dou aula de Ho'oponopono, mas eu vou dizer para vocês, eu faço uso do Ho'oponopono na minha vida pessoal quase que todos os dias, porque eu vejo a técnica do Ho'oponopono como uma técnica complementar ao Reiki. Só que vocês estão vendo que eu estou tomando água mineral. Aqui eu tenho florais de Bach. Acabei de chegar de viagem, eu estou me sentindo cansado, então Rita pingou algumas gotinhas de floral aqui, que é o Olive e o Hornbeam. Então, eu também utilizo outras práticas. Meu. Cromoterapia,
Então, tem outras técnicas que também tocam o meu coração. A gente junta tudo, né, Tony? Exatamente. A gente faz um coquetel, não é isso, amigo? Um beijo no seu coração de mestre e um beijo na nossa querida Rita, que também é uma pessoa muito especial da nossa vida, tá? Eu gostaria de fazer um registro aqui, Raquel. Eu hoje, as pessoas me perguntam o que eu comecei minha vida, eu também tive uma ligação com o militarismo, eu fui tenente, fui piloto da aeronáutica, né? Fui convocado, como era piloto civil, fui enquadrado como tenente, mas tive uma formação militar, pilotei aviões, comecei a minha vida pilotando aviões, depois me tornei um engenheiro agrônomo, fui comerciante e professor de Reiki, até hoje eu ensino. Trabalhei muitos anos como terapeuta, atendendo pessoas, aplicando Reiki nas pessoas, mas hoje o tempo foi ficando curto e a nossa vida é feita de escolhas. E quando as pessoas me perguntam o que é que eu sou, eu falo, eu sou um escritor. Então, hoje, eu me dedico a cuidar da minha saúde, para que eu possa seguir nessa missão. Eu me dedico a cuidar da minha família, da minha esposa, da minha família, dos meus amigos. Vários foram contaminados com o vírus da Covid-19, né? Então, eu tenho dado muita atenção às pessoas nesse período conturbado. E como escritor, acaba não me sobrando muito tempo. Então, eu recebo quase que todos os meses algum convite. Algumas vezes, é um aluno que me convida para fazer uma live. Eu já tenho 60 anos, já estou na terceira idade. Eu gosto de abraçar, de olhar nos olhos, né? Essa história de internet, para mim, tudo isso é muito novo, né? E eu sempre agradeço a distinção de me convidarem. Muitas vezes eu sou convidado para eventos online de pessoas que não estudaram comigo. Eu não sei nem quem são as pessoas. Aí as pessoas fazem um evento e me convidam. E eu sempre, com muita gentileza, como pregam os princípios, eu declino. E eu queria registrar aqui, Raquel, tá? Que pela primeira vez, eu aceitei participar de um evento online. E é esse evento que eu estou falando agora. Isso deve-se também ao amor que eu tenho pelo Reiki. Mas se fosse só o Reiki, eu teria aceitado o convite de outras pessoas. Isso é o amor, a consideração, o respeito e a admiração que eu desenvolvi pelo casal Raquel e Léo. Então, isso aí, viu, Raquel? Você conseguiu fazer com que eu saísse da toca para estar aqui nesse evento online, porque eu não aceito. Eu fico escrevendo. Eu entendo que essa é a missão que Deus pediu. Eu tenho muita clareza mental. Eu tenho muita facilidade de pegar as informações e colocar no papel. Esse ano, eu publiquei esse livro. Esse livro. Eu já tenho esse seu livro, você mandou. Johnny De Carli Responde, volume 1. Ele tem 340. Muito bom. São só perguntas e respostas. Ele não tem uma fotografia. De ler, muito bom. E eu estou trabalhando no volume 2, eu não tenho muito tempo. Então, eu só queria registrar isso, Raquel, tá? Você, pela força da amizade e do amor que nos une há 20 anos, você conseguiu fazer com que eu saísse da minha caverna, do meu cantinho de escritor, e eu estivesse aqui presente nesse evento, tá? E quantas vezes você me convidar, você já me convidou aí à Fortaleza, me ofereceu até que teria patrocínio de passagem, esse não é nem o nosso maior problema, meu e de Rita, é tempo, porque aí tem que ir para o aeroporto, e o embarque vai, se instala, entendeu?
Isso tudo me tira o foco de escritor. Mais de uma vez você me convidou. Então, aqui o evento online permitiu que eu hoje viesse aqui e falasse com vocês. Que bom, Mas Júnior. quantas vezes você me convidar, eu estarei presente nos seus eventos. Muito grato pelo Eu convite. agradeço muito a sua amizade, realmente é uma coisa que me comove. Você e a Rita são pessoas muito importantes da minha vida e do Léo, porque sempre tiveram este carinho, essa distinção. Um grande beijo no seu coração e um beijo grande da Rita, que é realmente um anjo da guarda da sua vida. Toma eu não conta e teria chegado. conduz as suas reuniões, os seus encontros e tudo de Sim. bom. Um grande abraço, viu, meu amigo? Um beijo, um beijo. Um abraço Muito grato. online, né? Mas é com toda a força da gratidão e do carinho que eu tenho por você, tá? Muito grato. Obrigada. Obrigada. Muito grato. Muito grato, Alberto. Muito grato, Raquel, e toda a coordenação do evento, tá? Aqui eu vou me despedindo de todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a jornada pessoal de cada um de vocês. Que o Sensei Usui abençoe a jornada pessoal de cada um de vocês como reikianos. Agora chegou o momento de vermos e ouvirmos o terapeuta e escritor que vem fazendo seu nome através de cursos e mentorias, usando a física quântica como base para seu conhecimento. Com vocês, Cleiton Alves. A palavra é sua, Cleiton Alves. Obrigado, Pedro. Obrigado, gratidão. Gente, muito boa noite. É um prazer estar aqui nesse evento maravilhoso. Agradecer aqui a Inês pelo convite, parabenizar a todos aqui pelo esse evento magnífico. Informações valiosas, né? Estava agora assistindo agora a palestra do nosso amigo, né? Falando sobre o Ho Oponopono, Reiki. Então, gente, vamos aí trocar algumas ideias nos próximos minutos, falar um pouco, né, sobre física quântica na prática. Eu sou físico de formação, me formei em 2004, depois fui fazer mestrado em física aplicada, e desde então eu tenho buscado aí, né, responder algumas indagações que eu trazia lá da minha infância e que, acreditem, de fato nós sabemos muito pouco da realidade. Essa é uma verdade. Até fiz aqui um scriptzinho aqui, né, para eu não pular alguns temas. E a primeira coisa que eu queria, né, que vocês ficassem atentos é que nós estamos vivendo uma mudança de era, tá? Então nós estamos saindo de uma era onde até então quem dominava era apenas quem tinha o intelecto, quem tinha um conhecimento racional, né? Era apenas as pessoas que tinham o QI elevado, ou seja, as pessoas materialistas. Essa é uma era que está passando. E nós estamos chegando agora em outra era, que é a era consciencial, onde as pessoas, quanto mais elas se entenderem enquanto indivíduos, entenderem o porquê que elas estão aqui, da onde é que elas vieram, ou seja, um conhecimento que transcende a mente, um conhecimento do espírito. Ou seja, as pessoas que conseguem enxergar o que os nossos sentidos, eles não percebem. A física quântica, gente, ela veio trazer, né? Tem pessoas que me perguntam, Cleiton, mas quando foi criado a física quântica? Gente, a física quântica é uma ciência que estuda o mundo invisível, o mundo energético. Existiu agora? Não, sempre houve energia, né? Agora é que o homem está conseguindo detectar, estudar o mundo microscópio, tá? Então, o advento da física quântica, ele de fato, assim, começou a crescer de forma mais rápida no início ali do século XX, né, 1900, aí veio ali com Einstein, teoria da relatividade, Max Planck, e ainda estamos aí, gente, estamos aí engatinhando, tentando entender qual é a nossa influência, a influência das nossas emoções no mundo material, no mundo real. O mais interessante, estava até escutando a palestra do nosso colega anteriormente, essa sabedoria que a ciência ela está detectando nesse momento já era utilizado por povos primitivos, por outras civilizações. Ou seja, é como se o ser humano ele tivesse uma sabedoria do espírito, né? Uma sabedoria que transcende o entendimento da mente. E a física quântica chegou apenas para quê? Para comprovar algo que o homem já
sentia que era verdade, já usava fenômenos que tinham uma repetibilidade, mas que a ciência não conseguia comprovar. Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam e que vocês possam aplicar na vida de vocês e deixar o coração tranquilo é: a mente humana, ela muitas vezes não vai conseguir decifrar, decodificar o que o teu espírito sente, o que o teu coração sente. Muitas vezes pessoas param de crescer porque elas ficam no mental, buscando, mas como isso acontece? Por que isso? Por que daquilo? E aí, gente, a mente ela não consegue entender o que o coração está apontando. O que o teu coração ele está trazendo uma informação do campo quântico, nós acessamos através da emoção, isso já é comprovado. Só que algumas coisas a mente não consegue acompanhar, a mente não consegue decifrar. Então, enquanto você estiver pautando a tua vida apenas naquilo que você consegue explicar, apenas naquilo que você consegue detectar, apenas naquilo que você consegue perceber, você vai ficar paralisado. Eu sou cristão, né? E eu lembro daquela passagem bíblica na qual os discípulos de Emaús acompanhavam Jesus Cristo, só que eles não sabiam quem era o mestre. Eles não tinham percebido, porque eles estavam muito no mental. Eles perguntavam o tempo todo: nossa, mas nós achávamos que ele era o Messias, né? Ele estava ali murmurando e saindo daquela cidade. E Jesus o tempo todo estava caminhando com eles. Até que chegou um determinado momento em que a consciência se abriu e Jesus se revelou. E olha o que é que um discípulo falou para o outro: não ardia o nosso coração enquanto estávamos conversando com aquele homem? Ou seja, o teu coração, gente, ele aponta para a verdade. Isso é um conhecimento espiritual. Por isso que eu falo, estamos saindo, gente, da intelectualidade para consciência, para um consciencialismo, para um estágio de onde não é mais a religião que vai, de fato, gente, dominar o mundo. Está perdendo, isso é fato, né? E que nós, cada dia que passa, nós temos menos pessoas religiosas e mais pessoas espiritualizadas. Ou seja, a física quântica, gente, ela veio trazer um embasamento científico, ela veio trazer algumas explicações científicas de algumas práticas que até então eram apenas místicas. Por exemplo, hoje se sabe, né, e hoje se consegue comprovar, né, tem vários estudos que mostram isso, a validação de várias práticas integrativas complementares, como o Reiki, o Ho'oponopono, a própria acupuntura, né? E hoje está havendo essa revolução. Então, é natural, gente, que quando nós estamos numa mudança de paradigma, ou seja, o conhecimento newtoniano, cartesiano, ele não conseguia explicar alguns fenômenos. Daí veio o advento da física quântica, um novo paradigma no qual nós, seres humanos, olha só, eu não sou mais um mero observador, eu não sou apenas uma pessoa que observa a vida passar por nós, eu sou agora um participante. Consegue entender? Então, existem vários experimentos da física quântica, um deles é o da dupla fenda, um experimento bem conhecido, que ele comprovou exatamente que eu, enquanto observador, eu não só observo, mas eu participo do experimento. Daí, gente, a grande dificuldade hoje, dentro da ciência quântica, de se obter uma repetibilidade. Sabe por quê? Porque quando eu estou observando o fenômeno, eu não só estou observando, eu estou participando. As minhas verdades, as minhas crenças, elas colapsam. Elas escolhem uma possibilidade desse campo quântico que flutua ao nosso redor. E aí, se você acredita que algo vai acontecer, que você vai chegar na resposta A, adivinha? Você chega na resposta A. A outra pessoa acredita na resposta B, e ela chega na resposta B. O outro na C, e assim sucessivamente. Quem é que está certo? Todos dentro da sua perspectiva. Ou seja, eu tenho uma frase que eu repito frequentemente, que é a seguinte: a verdade é aquilo que você decide acreditar.
E você se transforma nessa verdade. Porém, olha só, existe uma verdade última. Faz sentido para vocês? Existe uma última verdade que coordena todos os movimentos universais planetários cosmológicos. Porque se assim não houvesse, o universo entraria em colapso. Então, gente, eu acho que o grande desafio nesse momento que estamos atravessando é o momento em que nós temos que se desconstruir dos condicionamentos materialistas, em que eu preciso ver como funciona o reiki, eu preciso ver as partículas, e até em muitas coisas, a nossa mente ou o próprio aparato tecnológico não vai conseguir acompanhar os fenômenos. Fazendo um paralelo aqui, gente, quanto mais eu entro nesse mundo do desconhecido, na qual eu sinto que o caminho é esse, que o caminho é aquele, mais eu tendo a acertar, a ter decisões mais assertivas. Vou contar a história para vocês. Eu passei aí 12 anos, gente, como funcionário público, né? Eu era funcionário da Petrobras, ganhava muito bem. Eu lembro que na época, 2005, né, quando eu passei no concurso, a mente ficou feliz, ficou alegre, mas meu coração, sabe, não estava ali. O meu coração, ele não conseguia se alegrar com aquilo, eu não sabia o porquê. Mas eu estava entrando naquela empresa porque para onde eu olhava, todo mundo falava que a saída para você ter sucesso na vida é buscar estabilidade. E aí, vamos lá, concurso, eu passei em 2 concursos, né, Banco do Brasil, Petrobras, eu fui lá para a Petrobras, e eu confesso a vocês que foram 12 anos de muitos aprendizados e também de muito sofrimento. Gente, não existe coisa pior quando você está num ambiente em que você não sente felicidade. E não porque eu queira, eu fazia esforço, eu era um bom profissional, mas porque, gente, o meu coração, ele apontava para o outro lado. Nós trazemos na nossa alma uma codificação, gente, de um propósito, de uma missão. Acreditem nisso, tá? E esse propósito, Deus, foi tão bom com a gente que quando você está próximo, alinhado com esse propósito, você sente alegria no teu coração. Você sente paz no teu coração. É como se abrisse um canal de informação, um canal de sabedoria, um canal de energia. Eu estava essa semana assistindo uma palestra de um médico, né, que está na linha de frente aí no combate contra o Covid, e ele falava que as pessoas que mais evoluem para as fases finais são aquelas que não têm um propósito de vida, são aquelas que não sabem o que vieram fazer, né? Então, olha só a importância. E eu passei, gente, naquela empresa, comecei a me trabalhar, comecei a fazer terapia, comecei a me conhecer, e aí eu fui me fortalecendo, me empoderando, e no dia 14 de agosto de 2017, eu pedi demissão daquela empresa. Interessante, dali para cá, gente, como a minha saúde melhorou, tive mais paz de espírito, passei a prosperar muito mais, mesmo que a minha mente não entendesse aquele momento. Você não vai conseguir ver toda a jornada, gente, do seu propósito. Você não vai conseguir, mas você vai conseguir sentir a cada momento. Se você praticar meditação, se você se autoconhecer, se você está na direção certa ou na direção errada. Cleito, o que é que isso tem a ver com física quântica? Tudo. Porque nós somos co-criadores. Papai do céu foi tão bom com a gente que ele nos deu essa possibilidade de criar junto com ele. Nós somos, gente, uma emanação do todo, de Deus, do Criador. E como eu sou uma emanação dele, eu carrego ele. Eu tenho uma frase que eu uso muito e algumas pessoas, infelizmente, não entendem, que é: o poder está em mim. Uma vez eu estava palestrando e uma pessoa falou assim: Cleiton, você está negando Deus, porque o poder dá com Deus. Mas ora, quem nós somos? Onde é que Deus escolheu para morar? Nós somos um pedacinho dele. E nós carregamos um poder, a ciência prova, poder de co-criar com ele. Ou seja, as suas verdades, elas estão colapsando, fazendo uma escolha consciente ou inconscientemente. Mas, Cleiton, eu quero, cara, ganhar dinheiro. Eu quero ser feliz. Só que uma parte sua, subconsciente, ou seja,
abaixo do limiar da sua consciência, guarda outras verdades, guarda traumas que apontam para a direção errada. Eu tenho estudado, gente, ultimamente muito sobre o poder da mente subconsciente. Vai ser o tema do meu 5º livro, que está para sair, o poder quântico da mente subconsciente. A cada segundo, se eu comparasse a mente humana com o processamento de um computador, a cada segundo, nós percebemos, olha só, apenas 40 mil bits de informação de 11 milhões de bits que a mente subconsciente processa. Ou seja, nós percebemos muito pouco do que está acontecendo conosco. Outra verdade que eu descobri, nós somos seres emocionais. Então, por mais que você queira, tenha vontade de fazer algo, a mente emocional, a mente subconsciente, ela sempre vai ganhar. Ela sempre vai fazer escolhas mais rápidas do que a tua vontade. E é por isso que tem pessoas que, por exemplo, como eu queria ser rico, como eu queria ter um bom relacionamento. Consegue, mas a mente subconsciente, que carrega uma programação de abandono, uma programação de traumas da infância, programações de menos-valia, ela dá um jeito para que você sabote o relacionamento e venha a sentir novamente aquela emoção que não foi trabalhada. Porque, olha só, o subconsciente ele tem um objetivo principal, que é de autopreservação. Autopreservação e poupar energia. Então, a mente subconsciente, ela entende que quanto mais na zona de conforto você está, quanto mais parado você ficar, melhor. Olha só, como é a mente primitiva, gente. Uma mente primitiva ainda. E, por outro lado, ela quer te preservar. Como é que a mente subconsciente ela te preserva? Ela vai fazer o seguinte. Papai e mamãe. Papai e mamãe são os meus heróis, ok? Nossa, papai e mamãe são os meus heróis. Por quê? Porque eles me dão a condição mínima de sobrevivência. Tá? É uma mente instintiva. Só que papai brigava com a mamãe. Eu vi várias vezes papai brigando com a mamãe, inclusive quando eu estava na barriga da minha mãe. Tô aqui contando uma história, tá? Que pode ser verdadeira para muitas pessoas, mas é pura coincidência. E o papai brigava com a mamãe quase todos os dias, até que o papai separou da mamãe, né? Para uma criança, gente, ela não entende racionalmente o que é uma separação. Ela recebe o input, uma entrada de que os heróis nos abandonam. E aquela dor do abandono, gente, ameaçou o quê? A sobrevivência. O que é que o subconsciente faz? De forma neurológica e de forma quântica. Neurológica porque ele vai passar a te mostrar cada vez mais aquele mesmo episódio. É que nem você quando vai comprar um carro, né? Nossa, eu vou comprar um carro que ninguém tem. Eu vou ser o primeiro da cidade. Rapaz, quando você decidiu comprar aquele carro, para onde você olha, é carro em todo canto. Eu tô querendo trocar meu carro e o carro que eu escolhi, rapaz, onde eu olho tá aparecendo esse carro. Isso é uma formação neurológica, tá? Chamada formação do sistema reticular. Porém, o que não se fala por aí é a questão quântica. Quando o teu subconsciente ele armazenou uma informação, gente, energia, tá? Energia e informação. Cleiton, o que é o pensamento? Pensamento tá onde, gente? Tá no cérebro, é? Não, gente, não diga isso não. O pensamento está na não localidade. A gente acha que o pensamento está no cérebro, né? Será se eu partir um cérebro de uma pessoa, vou ver ali o pensamento A, pensamento B, futuro, passado? Não. O cérebro é um receptor. Então o pensamento ele se encontra no campo, no nosso biocampo, que está conectado com o campo da coletividade, ok? E aí, a partir desse momento em que eu tive uma informação armazenada no meu subconsciente, ou seja, no meu biocampo, essa informação ela tem uma frequência. E ela fica emanando a todo momento essa frequência para o campo. O campo, gente, ou matriz divina, é o campo que conecta toda a criação, tá? Todos nós somos um, todos nós estamos conectados. Quando o homem entender isso, de fato, entender isso com o coração, nunca mais vai haver guerra, né? Só que, infelizmente, ainda nós somos muito materialistas, nós acreditamos na separação.
E aí, gente, o que acontece? Você acaba atraindo situações semelhantes, de forma até mágicas, para que você seja abandonado mais uma vez. É aquela, vamos supor que um rapaz sofreu um abandono muito forte, e aí ele cresceu, se tornou adulto e foi para uma balada, né? Deixa ali 50 mulheres, e ele, adivinha, a mulher que vai aproximar dele é a mulher que lá na frente vai abandonar ele, para que ele sinta novamente aquele sentimento que estava reprimido e que vem à tona, para o subconsciente te lembrar que aquilo pode te machucar outra vez. Isso é impressionante, tá, gente? Isso aí é quântico mesmo, tá? Por isso que eu falo, se você não olhar para dentro, fora nunca vai mudar. O caminho para mudar fora é olhando para dentro. E aí é que entra, gente, práticas incríveis como a hipnoterapia, né? Práticas que trabalham com o sistema energético, como o Reiki, Theta Healing, né? EFT, acupuntura sem agulhas. Inclusive, eu tenho um livro que eu escrevi que fala sobre a técnica. São práticas que nos ajudam, gente, a dissolver essas programações erradas, essas memórias erradas que nós trazemos. O Ho Oponopono, por exemplo, a base do Ho Oponopono, gente, é exatamente essa. Existem os mantras, que eu vou repetindo, que foram mantras que foram canalizados de dimensões superiores, né, pela xamã. E esses mantras, eles têm uma frequência muito elevada. Quando eu estou com um sentimento ruim, ou seja, uma sombra que veio à tona, eu começo a verbalizar. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, te amo. E quanto mais eu vou repetindo esse mantra, gente, eu vou o quê? Corrigindo, transmutando essas memórias erradas de baixa frequência em memórias de luz. Lembra que energia você não destrói, energia se transforma. O que é que acontece a nível subconsciente? Quanto menos memórias erradas eu carrego, mais eu consigo escutar a minha centelha, mais eu entendo sobre a minha missão. Lembra, gente, que o subconsciente ele faz uma ponte entre mundo material, mundo consciente e uma ponte da parte mais nobre do ser humano, que é a nossa essência, a nossa centelha divina. Ou seja, quanto mais eu trabalho as minhas memórias erradas, os meus traumas, minhas crenças limitantes, mais eu me aproximo da minha verdade. Cleiton, mas cada um tem uma verdade? Quando eu falo sobre propósito, sim. E aí é que está a chave, quando Jesus Cristo falou: encontrareis a verdade, ela vos libertará. Então, amigo, o que a física quântica ela está trazendo, né? E, primeiro, está explicando cientificamente essas práticas integrativas que até então eram práticas que eram muito condenadas. Lembra que a gente fala, né, sobre práticas integrativas? Eu não quero excluir, gente, prática nenhuma. É uma prática que vai integrar. Imagina, por exemplo, um paciente que ele teve um trauma no osso, né? Ele quebrou o braço. Ele precisa da medicina tradicional, alopática. Ou você vai tratar aquele paciente com floral? Não dá, porque é mais demorado. Porém, agora imagine esse paciente sendo assistido pela medicina tradicional e integrando, gente, com práticas integrativas. Por exemplo, hoje tem os florais quânticos. Floral quântico, gente, hoje tem frequência de osso. Tem um floral que é o Petróceos, que tem a frequência de osso. Fiz agora um trabalho na Unicamp. Pegaram 2 ratinhos, né? Tiraram parte do crânio, tá? Isso aí, inclusive, foi publicado na revista científica. Estou até com ela aqui. E, para um, deram a informação de osso sadio e para o outro, não. Gente, impressionante. O ratinho que recebeu a informação de osso sadio teve 25% a mais de formação de osso. Ou seja, o que nós precisamos, gente, para materializar algo aqui na Terra, nessa terceira dimensão, eu preciso o quê? Da informação, mais a matéria-prima. Eu diria que a informação, a matéria-prima, é até fácil de você conseguir. Às vezes, muito difícil do homem acessar a informação. Como é que eu acesso a informação? Lembra de uma coisa? Tudo que a tua mente consegue imaginar, ela consegue manifestar.
E é por isso que o Einstein falava o seguinte: é quase impossível você resolver um problema no mesmo nível que foi criado. Porque o problema é criado pela mente. As limitações são criadas pela mente. Quando eu estou no aqui e agora, amigo, só existe a plenitude. Agora, quando eu olho para minha mente, caramba, rapaz, amanhã eu tenho que pagar a conta. Nossa, ontem eu pisei na bola com meu pai, falei algo que não deveria. A mente que traz o problema. E essa informação, gente, ela já existe em potencial. A física quântica, ela não fala que é 100% de certeza, ela fala de probabilidades. Ou seja, dependendo do teu estado de ser, dependendo do conjunto de crenças, você tem uma maior probabilidade de acessar algo ou não. Porém, existem algumas receitas, algumas dicas que eu vou te dar agora para você cocriar o que você desejar. Vamos lá. Primeiro, vou até escrever aqui, está vindo tudo agora, viu, gente? Primeiro, alinhamento com o teu propósito. Cleiton, como eu faço para saber se eu estou alinhado com o meu propósito? Vem cá. Se você ganhasse 100 milhões hoje, dinheiro nunca mais fosse problema na sua vida, o que é que você iria fazer? Cleiton, por que você pergunta isso? Porque 85% da humanidade faz algo apenas por dinheiro. 85%, gente, as pesquisas apontam. Então, alinhamento com o teu propósito. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, olha só. Alinhamento entre pensamento e sentimento. Isso é chamado, gente, coerência cardíaca. O que os cientistas, inclusive isso está no livro de um cientista australiano chamado, o livro é Coerência, Dr. Carlos Orozco. E ele começou, gente, a pesquisar a fundo, né, o campo escalar quântico, né, e ele percebeu que quando nós estamos pensando em algo, eu tenho uma imagem, a forma, e o meu coração está congruente com aquilo que eu estou pensando, existe uma interferência construtiva. E essa interferência construtiva, gente, ela aumenta a probabilidade dos meus sonhos, dos meus desejos acontecerem. Guarda isso, coerência cardíaca. Na maioria das vezes, nós queremos controlar o mundo pela vontade. Por que eu falo isso? Porque eu, durante muito tempo, eu queria controlar o mundo pela vontade. E não é assim, gente. O jogo da vida não é assim. Enquanto você não soltar, não confiar. A minha esposa tem uma frase que ela fala que é a seguinte: coloca o pé que Deus coloca o chão. A gente quer ver o chão. A gente quer ver a casa para colocar o pé. E o jogo, amiga, é do soltar. Você tem que confiar, mesmo não vendo, mas sentindo que aquele é o caminho. Terceiro ponto. Existem 3 perguntas que o Dr. Carlos Orozco, gente, esse cientista, eu fiz uma mentoria com ele, é um grande mentor para mim, que ele, nos seus estudos, percebeu, ele conseguiu mensurar, gente, 3 ondas que são emanadas do nosso biocampo, que é a onda, primeiro, a onda da intenção, segunda onda, a onda do propósito e a onda do significado. Cleiton, como é que eu sei se eu estou emanando essas 3 ondas? Respondendo 3 perguntas. Anotem. Primeira pergunta. A pergunta do quê? A intenção. O que tu queres? Isso, gente, Jesus Cristo fazia, tá? Na maioria dos seus milagres. O que tu queres que eu te faça? O que é que ele perguntava? Porque ele queria receber aquela onda. Ele queria exatamente que a pessoa que ia receber a cura, ela emanasse naquela frequência. O que você queres? Segunda pergunta, a pergunta do propósito. Para quê? Para que você quer o que você quer? Gente, não sei se você é terapeuta, coach, trabalha com pessoas. Quando a coisa está muito enganchada, não vai, não avança, se façam essas 3 perguntas. Se não tiver, gente, um para quê, um propósito claro, e que principalmente, de preferência, que incluam a coletividade. Lembra que você está aqui para trabalhar para o reino do Pai, tá? Você não está aqui apenas para acumular riquezas e pense nos outros, tá? Você vai caminhar muito mais rapidamente. E a terceira pergunta, gente, é o porquê.
significado. O porquê, gente, é a motivação. É o que faz teu coração se alegrar. É o que faz teu coração, sabe, cantar. É o porquê. O Viktor Frankl, né, no seu livro Em Busca de Sentido, ele tem uma frase que é a seguinte: quem tem um porquê supera qualquer como. O que é que o Carlos Orozco percebeu? Essas três ondas, o que, para que, o porquê, elas se entrelaçam no campo e formam uma quarta onda. Ou melhor, formam uma onda resultante, que é a onda do como. Então, em outras palavras, o como vai acontecer não pertence a nós humanos. Você não precisa ter essa resposta do como vai acontecer. Se tu tem um ok, uma intenção, se tu tem um propósito, se tu tem um significado para aquilo, o como pertence a Deus. O como vai acontecer. Eu acho que a grande chave, gente, dessa minha palestra aqui é fazer com que você não olhe apenas para a tua mente. Por que as pessoas que meditam são as pessoas mais tranquilas, que têm menos ansiedade, as pessoas que conseguem reconfigurar o seu corpo mais rapidamente? Por quê? Porque nós estamos conectados, gente, à fonte, ao campo primordial, a Deus. Você nunca esteve desconectado. Porém, existe um processo, gente, de individualização, em que nós recebemos um ego. E esse ego foi para que nós pudéssemos viver, trabalhar. Mas esse ego também traz uma ilusão, um véu na qual nós achamos que estamos separados. E eu agora passo a querer controlar toda a minha vida apenas pela minha vontade, pelas minhas forças humanas. Só que a força humana, amigo, é muito limitado. Eu tô até aqui com a escala, né, do David Hawkes. Eu acho que vai ficar contrário para vocês, mas David Hawkes, né, foi um cientista que catalogou as frequências humanas. E olha o que é que ele percebeu. Existe um fator crítico aqui, ó, em 200 Hz, que é a coragem. E ele falava o seguinte: em 1998, 70% da humanidade estava abaixo aqui, ó, desse nível crítico de 200. Ou seja, a maior parte das pessoas usam a força e uma minoria usa o poder. Existe uma grande diferença entre força e poder. Enquanto você quiser querer conduzir a tua vida, os teus projetos, apenas pela tua força, gente, você vai estar mais cansado, você vai estar mais esgotado, vai ter menos resultados num tempo muito maior. E olha, gente, que eu venho, né, de uma faculdade de muitas exatas, da física, mestrado, mecatrônica, né, e eu fiquei completamente, gente, absorvido pela mente. Eu sofri, tive quase depressão, ansiedade crônica, e eu estava no fundo do poço em 2013. Foi quando eu conheci uma técnica chamada EFT. Inclusive, eu escrevi um livro, né, sobre ela. Esse livro foi lançado em Portugal. Libertação Emocional com as Pontas dos Dedos. E foi a partir, gente, do momento de muito sofrimento que eu tive acesso a essa técnica. E ela me ajudou muito, gente, a dissolver muitos padrões doentios que eu carregava. Depois eu conheci o Ponopono, né, e fui fazendo terapia, fui me descobrindo. E eu entendi que o movimento não era fora. Eu não tinha que controlar as pessoas fora, eu não tinha que controlar meu amanhã. Eu tinha apenas que controlar as minhas emoções. E reconfigurar as crenças, as verdades que eu acreditei, mas que em última instância eram mentiras. Todos nós carregamos um pouco de mentira. Cleito, como é que eu sei? Como é que eu faço para saber se eu tenho crenças possibilitadoras ou crenças negativas? Olha para resultado. Os teus resultados, gente, eles geram a tua realidade. Eu tenho mais quantos minutinhos aí, Pedro? Se puder só aqui. Só para me programar aqui. Nós ainda temos 20 minutos. Legal, legal. Show de bola, então. Então, deixa eu só colocar aqui, então, gente. Eu vou só pegar aqui o slide aqui, só para eu poder... Eu separei aqui. Olha só, gente. Só para que você entenda as principais diferenças entre a física clássica, uma física que era determinista,
A física, gente, de Newton, ela ainda funciona, tá? Funciona muito bem. Porém, funciona para quê? Funciona para explicação do mundo macro, do mundo material. Quando você parte para o mundo microscópico, mundo quântico, essa lei do Newton, ela não funciona tão bem para explicar o movimento dos fótons, por exemplo. Então, para a física clássica, tudo estava determinado. Ou seja, papai e mamãe adoeceram, tem uma doença crônica, eu também vou ter. Olha só que maluco. E as pessoas continuavam adoecendo por quê? Por causa da genética? Não. Adoeciam porque acreditavam que estavam doentes. Tem um livro, gente, que eu aconselho para vocês, que é A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Lá existem vários experimentos, trabalhos que fizeram. Um deles, pegaram dois grupos, foram dois grupos, salvo engano, 5 e 5, pessoas, pacientes que tinham artrose no joelho. Eles não sabiam que estavam participando de um estudo. Para o primeiro grupo, fizeram o procedimento cirúrgico, fizeram a incisão, fizeram todo o trabalho ali, tá, as cartilagens e tal, e depois costuraram novamente. Ok. O outro grupo, gente, apenas eles fizeram a incisão e fecharam novamente. Ou seja, não houve o procedimento interno, não houve nada. Eles não ficaram sabendo, né, do que estava acontecendo. Após 3 meses, está lá no livro, tá? Os dois grupos, né, os 10 pacientes, eles tinham um grau de melhoras muito parecido, né? Inclusive o grupo que apenas tinham recebido a incisão. Voltaram a correr, jogar basquete. Ou seja, nós temos uma capacidade de influenciar diretamente no nosso corpo. Isso é epigenética. É o que está fora, minhas crenças. O ambiente interfere em que nós somos. Ou seja, aí eu tinha patologias hereditárias para física quântica, que agora é epigenética. Antes, tudo estava determinado. Agora, o observador escolhe a sua realidade. E é por isso que a gente não tem que discutir com ninguém, gente, convencer ninguém. Por quê? Você se transforma naquilo que você acredita. A pergunta é, os teus resultados estão te ajudando mais ou estão te atrapalhando? Para a física clássica, rege os movimentos no nível material. Para a física quântica, rege os movimentos a nível atômico. A física clássica acreditava apenas no mundo material, ou seja, o que o meu campo perceptivo não consegue perceber, simplesmente não existe. E é por isso que, se a gente for ver a história, né, lá na Santa Inquisição, a igreja mesmo, né, matou muita gente, porque, na verdade, tudo que era estranho, a fita energética, nossa, quantas pessoas morreram, né, porque falava que tinha ali uma substância da planta, uma energia, nossa, isso aí é coisa do mal, vamos matar. E isso ainda acontece de forma mais sutil, mas ainda existe o lado A e o lado B, infelizmente. Por isso que eu falo, nós que estamos aqui, gente, estudando esse mundo terapêutico, energético, você não tem que comprovar, não é comprovar, mas convencer ninguém. Eu gastava muita energia convencendo outras pessoas que não queriam ajuda. Gente, entenda uma coisa, quem quer ajuda, apenas vai receber ajuda. Apenas vai receber. A pessoa que te questiona, que fica... Gente, não gaste energia com essas pessoas, porque às vezes é uma pessoa que você empenha toda a tua energia, enquanto 50 estão aguardando o teu conhecimento. Para a física clássica, gente, existia, né, o futuro já estava decidido. Olha só, gente, ainda hoje as pessoas acreditam, tá? Nossa, isso é uma maldição hereditária. Eu não estou dizendo que não exista, tá? O que eu estou dizendo é que quanto mais energia você coloca, isso aí vem da ancestralidade. Se você acredita piamente, pensa naquilo, simplesmente aquilo vai se propagar para as outras gerações. Ok, você acredita nisso, então você tem as ferramentas hoje necessárias para quebrar essa maldição. Às vezes as pessoas chegam para mim pedindo ajuda, mas já trazem um arcabouço de impossibilidades. Cleiton, não, mas isso aí, ó, é do meu tataravô. Isso aí, ó, é maldição da família. Você quer ajuda? Eu quero, mas Cleiton não tem jeito não. Aquela vítima. Ora, então volta para casa. Eu te falo uma coisa. Eu acredito que Deus não seria injusto a tal ponto
de não nos dar o conhecimento, a sabedoria suficiente para resolver as questões que você não conseguiu trabalhar. Para a física quântica, o futuro está sendo criado agora. Então, a qualidade dos teus pensamentos, sentimentos, ações, palavras, estão construindo o teu amanhã. Existe, gente, um fluxograma. Eu vou explicar para vocês, para a gente já partir aqui para o final. Eu criei uma metodologia, depois de atender mais de 1.000 pessoas, como terapeuta, como coach, hoje como hipnoterapeuta, que é exatamente a metodologia Pense e Receba. E aí, o que acontece geralmente? Você tem um conjunto de paradigmas. Esses paradigmas, eles geram os seus pensamentos, tá? Então, hoje, aproximadamente 90% dos nossos pensamentos, de um dia para o outro, são os mesmos. Cleiton, o que gera os pensamentos? O conjunto de experiências, de paradigmas. Então, paradigmas gera pensamento. O que o pensamento gera? Logo em seguida, gera o sentimento. Tá? Então você sente algo no teu corpo, certo? O sentimento, ele te coloca em ação. Se você está aqui hoje, nesse congresso maravilhoso, você veio para cá porque você teve um sentimento bom. Nossa, as informações que eu vou ter ali vão me ajudar. Então houve um sentimento positivo que te fez ligar o computador, ligar o celular e estar aqui hoje, ok? Então pensamento gera sentimento que te coloca em ação. E se o sentimento for de medo, você paralisa, certo? A ação, ela te gera um resultado. Positivo ou negativo? O resultado te gera o quê? Emoção. O que é emoção? É quando eu tenho uma experiência. A emoção vem do latim emovere, energia e movimento. É o momento em que uma neuroquímica inunda meu corpo e eu tenho uma emoção. Boa ou ruim? Essa emoção, gente, ela reforça o quê? Os teus paradigmas. Gente, esse fluxograma, ele aprisiona muitas pessoas nos dias atuais. Por exemplo, uma pessoa que tem um pensamento de escassez, ganhar dinheiro é difícil, ou não tem dinheiro para todos, e ela quer prosperar, ela quer a mente consciente. Só que em algum momento, quando ela está prestes a ganhar algo, vem o medo. Nossa, se eu ganhar dinheiro, a família vai pedir emprestado. Meu Deus, eu vou ser sequestrado. Vem os pensamentos de forma involuntária. O pensamento gera o sentimento, que é uma emanação. O que acontece? Essa pessoa, ela paralisa, ou ela age, e o sentimento emana uma informação para o campo. Olha só, o sentimento emana a informação para o campo, que vai fazer com que ela tenha resultados. Lembra do carinha lá? O cara que foi para a balada, que se conectou com uma mulher que foi trair ele? Então, o resultado dele gera emoção negativa, e a emoção negativa fortalece o paradigma. Eu sabia que dinheiro era perigoso, porque assim que eu peguei no dinheiro, eu fui roubado. Só que aquela realidade, a realidade dela. A pessoa vive no submundo, gente. E ela quer provar a crença que ela tem para o mundo. Só que é a sua crença. Por isso que eu falo, cuidado com professores, palestrantes que estão muito embriagados em suas crenças limitadoras. Por quê? Por exemplo, eu estou colocando aqui o conhecimento, mas inevitavelmente ele vai também, um pouquinho das minhas crenças, vai arraigado, gente, nesse conhecimento, tá? Por isso que é importante você ter referência, né, de palestrantes, professores. Mas o que eu quero te entender é o seguinte: se pergunta em quais dessas etapas você está se aprisionando. Olha para os teus resultados. Se os teus resultados estão te trazendo emoções negativas, certamente os teus paradigmas não estão correspondendo com o que você deseja. E os teus paradigmas geram pensamentos, que geram sentimentos. A maioria dos sentimentos, eles são inconscientes, tá? Você nem percebe, você sente Eu canso de atender pessoas e eu pergunto, o que é que tu sente? Ela não sei, é algo muito ruim, é um buraco no peito. Não tem um nome muitas vezes. Mas certamente o subconsciente está querendo te chamar para algo, está querendo te apontar uma verdade. 2 áreas, gente, vão crescer muito nos próximos anos. Olha o que eu estou dizendo. 2 áreas vão crescer muito nos próximos anos. Primeiro é a profissão do futuro, que é a profissão de terapeuta. Principalmente terapias que incluam
o sistema energético e terapias que tenham acesso direto ao subconsciente. E a outra área, gente, é exatamente a área da física quântica. A física quântica ela hoje é largamente utilizada, né, na tecnologia, na medicina, acredite ou não, mas é muito usada, né, na medicina de diagnóstico. Porém, nós precisamos aplicar a física quântica de forma prática na nossa vida, em cada momento, em cada etapa, e entender a nossa influência, a influência das nossas emoções no mundo real. É o que se chama hoje de co-criador consciente. Cara, eu gerei uma realidade, eu vi aqui, eu senti, eu coloquei a música, eu entrei em coerência, e aconteceu. Eu sabia que ia acontecer. E nesse momento, amigo, tu começa a ter um movimento de reforço de paradigmas. Nossa, eu sou um co-criador. Eu tenho um poder, eu carrego esse poder. Lá no finalzinho, gente, do livro de Salmos, para quem gosta da Bíblia, um livro que tem muitos códigos ali quânticos, fala o seguinte: os céus pertencem a Deus, mas a terra foi nos dada para governar. Ou seja, o que estamos vivendo nessa pandemia, nessa loucura que está o mundo, será castigo de Deus? Ou será uma criação coletiva pelo nível de consciência da humanidade hoje? E é por isso que está nascendo, gente, uma leva de crianças que vão chegar aqui com um elevado estado de consciência para contrabalancear o nível de consciência da humanidade. Eu queria aqui agradecer a você que me escutou pacientemente, tá? Muito obrigado. Né? Caso você queira me seguir nas redes sociais, o Instagram é @CleitonAlvesFísico, tá? E foi um prazer aqui colaborar um pouco aí com o conhecimento da física quântica. Obrigado aí aos organizadores pelo convite, tá bom? Nós é que agradecemos, Cleito. Cleito, nós tivemos algumas pessoas aqui que me pediram para você repetir o nome do livro Biologia da Crença, a Biologia da Crença. Da crença. Cleito, muito obrigado, a palestra foi super enriquecedora, nós temos muito a lhe agradecer. Obrigado. Bom, Pedro, obrigado, viu, gente? Excelente noite para vocês. Obrigado, Inês. Dando sequência, você já parou para pensar na relação com seu pensamento? Você sabe quem está no comando dos seus pensamentos? São eles que estão no comando? Agora, vamos ter a participação de uma especialista no assunto, Maria do Socorro Araújo. Você já parou para pensar em uma semente? Quando você estiver sentada embaixo de uma árvore frondosa, olhando os frutos daquela árvore ou as flores dela, pense que ela já foi uma semente minúscula. E dentro daquela semente estava o que aquela árvore ia ser. Aquela beleza maravilhosa que você está desfrutando agora. Ou quando você olha para um jardim florido, com rosas lindas, imagine que elas também vieram de uma pequena semente. E nós viemos de uma semente quase invisível, viemos de um espermatozoide. E olha, hoje nós aqui, estamos aqui, falando, nos movimentando, trabalhando, somos inteligentes e viemos daquela minúscula, invisível, pequena semente. E hoje nós somos semeadores, porque nós temos uma infinidade de sementes para plantar. E essas sementes são os nossos pensamentos. A nossa semente é cada um dos nossos pensamentos que nós plantamos no solo da nossa mente. Então vejamos, por exemplo, um jardim maravilhoso, que você passa e
É tão bonito o jardim que você diz, não, eu vou sentar no banco desse jardim, vou olhar um pouco esse jardim, ele me faz tão bem. Com certeza o jardineiro que cuida desse jardim escolheu plantas bonitas, saudáveis para plantar. E tem todo o cuidado com essas plantas, faz a poda na época certa, está sempre aguando, né? Provendo de alimento aquelas plantas. E ele deve admirar muito o jardim dele, deve falar com as plantas, como elas são bonitas, enfim. E a gente passa e fica encantada com um jardim desses. Mas de repente você continua a sua caminhada e vê um jardim abandonado. Um jardim triste, um jardim que você passa rápido, nem quer parar para olhar o jardim. E aí, pode ter certeza, esse jardineiro fez o jardim, até escolheu plantas bonitas, mas abandonou, não deu mais atenção. E aí, o que aconteceu? Ervas daninhas vieram rapidamente. E as ervas daninhas, elas têm uma característica, elas crescem rápido. Sufocaram todas aquelas plantas bonitas que haviam sido plantadas. E aí você olha para um jardim triste, cinzento. Agora se aperceba, dentro de cada um de nós existe um jardim. Esse jardim é feito de um solo, tem um solo maravilhoso, o solo da nossa mente. E nós plantamos muitas vezes árvores bonitas de prosperidade, flores bonitas de beleza infinita. Muitas coisas boas nós plantamos no nosso jardim. Mas, na maioria das vezes, a gente não toma conta do jardim. Nós estamos tão preocupados aqui com o mundo exterior, com o mundo material, que nós não olhamos o nosso jardim mental. O nosso jardim mental que está no nosso interior, na nossa mente. E aí, nós recebemos informações de todo lado. Pensamento semente dos outros todo o tempo também entrando no nosso jardim. E aí nós nos descuidamos e dali a pouco aquelas sementes, pensamentos negativas entram no solo da nossa mente e criam raízes e vão sufocando todas as plantas lindas que eu criei, que eu plantei lá. Sufoco a minha prosperidade, sufoco a minha saúde, sufoco a minha alegria, sufoco os meus projetos profissionais, financeiros, todos ficam, nossa, os pensamentos negativos, as sementes negativas, elas vêm com força. E eu, descuidado, não tomo conta do meu jardim, plantei algumas sementes boas, mas deixei, abandonei. E aí eu passo a me alimentar daquela plantação ruim. E essa plantação me traz mais medo, doença, aqui para o mundo exterior, né? Que eu vou colher o que eu plantei aqui dentro. Então acorde, veja o que você está plantando no seu jardim. Resolva fazer uma limpeza nesse jardim, arrancar cada erva daninha dessas. Faça uma grande limpeza e depois sente no banco do seu jardim e olhe. Veja a prosperidade, saúde, alegria, paz, harmonia na sua vida. Faça do seu jardim mental um lugar maravilhoso para você estar. Acorde, você é o semeador dentro da sua mente. Você está levando as sementes. Coloque muita semente de prosperidade, de vitória, de sucesso, de alegria, de paz, de compaixão,
de amor pelo outro. E você vai ter um jardim aqui fora maravilhoso, porque ele vai ser o resultado do seu jardim interno, seu jardim mental. Eu acho que, com certeza, um dia você vai me convidar para conhecer o teu jardim. Eu adoro jardins externos e cultivo com muito carinho o meu jardim interno. E eu quero dividir com você o meu jardim interno. E de coração para coração, eu te desejo uma plantação maravilhosa no seu jardim. Nossa, como eu queria aprender mais com os ensinamentos da Dona Socorro. Nós vamos divulgar bem direitinho os contatos dos nossos palestrantes para que vocês possam conhecê-los melhor. Foi bom estar na companhia de vocês esta noite. Mantenham-se em harmonia. Até amanhã e nós estamos unidos com você.